a gente vai falando de algumas coisas relacionadas à mente, e nada melhor do que falar sobre sonhos. Por isso, o tema de hoje, não desista dos sonhos. Oh, desculpa, não é esse sonho. Não desista, é isso, dos seus sonhos. Porque senão já viu, a turma vai ficar com água na boca aqui. Não desista dos seus sonhos. Tem muita gente que já parou de sonhar. Muita gente parou de sonhar. E se você fez isso, toma cuidado que sua vida deve estar acabando. Tancredo Neves, dos grandes homens que esse país já viu no passado, ele dizia que quando o homem para de sonhar, esse homem envelhece. Por isso, quando a gente sonha, considere isso. Quando nós sonhamos, existe um poder dentro de nós que, infelizmente, a maioria dos seres humanos não aprendeu ainda a lidar com ele. O que eu estou falando não é novo. O que eu estou falando está na Bíblia. Na versão do João Ferreira de Almeida, um dos textos clássicos do grande sábio Salomão, ele escreveu o seguinte: assim como o homem se imagina, assim é. Então, se você se imagina uma pessoa bem-sucedida, se você se imagina uma pessoa que serve um Deus vivo e poderoso, que tem um Deus que está do teu lado, se você confia plenamente nesse Deus, meu irmão, minha irmã, é impossível Deus não abençoar tua vida. É impossível. Aliás, Lucas capítulo 1 diz que não há impossíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. A questão é nós termos essa capacidade, por isso que a gente está estudando aqui nesses últimos meses e meio, sobre mente, sobre ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, falar o que ninguém fala. Sonhos, eles estão tipo num pico de montanhas, ou das montanhas. E quando a gente visualiza, a gente vai atrás. E tem algumas dicas que eu quero te dar nesta noite, para que nesse próximo ano de 2019, muitos dos teus sonhos, ou, como a gente sempre tem aqui, os desejos do coração, que eles possam se realizar, se não ainda neste ano, que falta alguns dias para terminar, mas que seja em 2019, ou que seja na vontade de Deus, que o tempo de Deus é perfeito, é diferente do nosso. Tudo que existe nessa terra foi fruto de sonhos. Deus sonhou com esse lugar. Deus sonhou com a gente. Foi fruto do sonho de Deus. E Deus colocou o sonho no coração dos homens. Por exemplo, todo livro que foi escrito, ele foi escrito através de um sonho. A pessoa imaginou algo e falou: vivi e quero compartilhar isso com outros. Canções nasceram através de sonhos. Livros, canções, pensamentos, empresas, negócios, impérios, tudo isso surgiu através de sonhos. Considere os grandes sonhadores que nós temos na Bíblia. A Bíblia está cheia de gente que teve grandes sonhos. E é interessante que nós vamos estudar alguns desses homens. Por exemplo, Deus deu sonhos a Daniel. Daniel teve sonhos fantásticos. Daniel teve revelações, inclusive através de sonhos fantásticos de Deus. Por isso, quando você abre o livro de Daniel, você vê narrativa dele sobre a sua vida, sobre a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, seus 3 companheiros, sobre aquilo que Deus tinha para aquele reino onde eles estavam cativos, sobre inclusive o que Deus tinha para o final dos tempos. Daniel, capítulo 12, finalzinho dele, ele fala sobre o final dos tempos. Aliás, uma das grandes revelações, profecias de Daniel, foi que no final dos tempos, as pessoas elas iriam de um lugar ao outro com mais rapidez e o conhecimento se multiplicaria. E hoje a gente está vivendo isso. Os carros são rápidos, os aviões levam pessoas para outros países, distâncias que antigamente se demorava tempos para chegar, hoje em horas você chega. Ou seja,
os sonhos que Deus colocou no coração de Daniel, ele não desistiu, ele creu. Por isso, se você crê num Deus vivo, e eu quero começar perguntando isso, você crê que o teu Deus é um Deus vivo e poderoso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, você crê que o seu Deus é um Deus vivo e poderoso? Se você crê, então a gente está no lugar certo, nós vamos começar bem. Porque Deus deu um sonho a José e Maria. E quando eles tiveram esse sonho, eles foram para o Egito e lá nasceu Jesus, ou pelaquela região nasceu Jesus. Deus deu um sonho para Pedro. Pedro era aquele cara assim, ele era imperativo, ele era aquele cara de temperamento sanguíneo, alguns falam sanguinário, porque ele cortou a orelha do cara, mas não é sanguíneo. Aquele cara que ele não pensava, ele agia. Mas com o tratar de Deus na sua vida, Pedro foi mudando. E numa bela tarde, Pedro, ele tinha o hábito de pregar o evangelho, e ele pregava para os judeus. Aliás, a ordem de Jesus foi essa. Mas por eles também, os discípulos serem judeus, eles voltavam o seu tempo para os judeus. Até que um belo dia, ele estava numa tarde, depois do almoço, sentado num determinado lugar, numa varanda de uma casa, segundo o texto de Atos, e ele deu aquela adormecida, e naquela adormecida ele teve um sonho. E naquele sonho ele via animais impuros, e ele recebia uma ordem para ele comer esses animais impuros, e aí ele pensou assim, poxa, mas eu não posso, que são animais impuros. Aí veio uma voz e disse para ele, ou ele naquele sonho ele visualizou aquela voz dizendo para ele, olha, o que Deus criou, o que Deus fez é bom. Então, muda esse teu pensamento, muda esse teu jeito. Aí ele despertou e começou a pensar naquele sonho. Aí de repente chega alguém e fala para ele, olha Pedro, estão te chamando para você ir na casa de fulano de tal. Apesar dele não ser judeu, ele quer conhecer o que você está falando sobre esse Jesus. E o texto de Atos diz que ele relutou um pouco, mas com aquele sonho, aquela visão, ele acreditou, foi. E ele pregou na casa de Cornélio, se eu não me engano. E na sua pregação naquela tarde, além deste homem, toda a família dele se converteu. Toda a família dele se batizou. E toda a família foi cheia do Espírito Santo. Aí ele pensou assim, nossa, aquele sonho é isso. Deus agora, ele não está mais preocupado só com os judeus, Deus ama a todos, a salvação vem para todos, o Espírito Santo ele vem para encher a todos. E ele fez isso porque ele teve um sonho. João teve um outro grande sonho, ele estava numa ilha, alguns dizem que ele estava preso naquele lugar, e preso naquele lugar, numa certa noite ele teve um sonho, uma visão. E com este sonho, com essa visão, ele escreveu o livro de Apocalipse, as revelações que Jesus passou para ele. Ou seja, antes de falar sobre os teus sonhos, eu quero falar sobre o sonho de um grande sonhador da Bíblia, os sonhos de José. Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37. Os sonhos de José enfureceram seus irmãos. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que sonhos divinos enfurecem as pessoas. Fazem até com que crentes comuns passem a te odiar. Aliás, se você tem sonhos, cuidado para quem você conta. Porque de repente essa pessoa pode ou te ajudar ou destruir os teus sonhos. Mas vamos lá, Gênesis 37, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado. Se você puder repartir a leitura, a partir do versículo 1, diz que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles.
Versículo 3, ora, Israel, que antigamente se chamava Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque José lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5, certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. 7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Versículo 10, quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 12, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. 13, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. 14, disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Versículo 15. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, quem é você? E o que é que você está procurando? Versículo 16, ele respondeu, eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? 17, respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Versículo 18, mas eles ouviram de longe e antes que chegassem, ou que chegasse, planejaram matá-lo. Versículo 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. 20, e último desse que quero ler, é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Só até aí. Primeira coisa que os irmãos de José disseram quando o viram foi, lá vem aquele sonhador. Eles tinham um ódio muito grande em relação ao seu próprio irmão. Ódio esse alimentado pelo próprio pai. Já que José era filho da mulher que Jacó mais amava, os outros 10 até então, ele teve mais um irmão, Benjamim, mas os outros 10 até então tinham ódio dele. O pai tratava muito bem. Jacó gastou tempo, inclusive, com José. José era um cara mais inteligente que os irmãos. Ele aprendeu com o pai, segundo historiadores bíblicos, a contar, a se relacionar. Aprendeu bastante sobre Deus, porque José gastava muito tempo falando com ele. Jacó gastava muito tempo falando com ele e ensinando algumas coisas relacionadas a Deus e à vida. Os outros irmãos tinham que apacentar, eram mais velhos e Jacó não dispunha de muito tempo para com eles. Jacó, inclusive, deu para ele uma túnica diferente. Então vocês imaginam como era a cabeça desses 10 rapazes. Quando eles viram José, na hora eles pensaram, lá vem aquele sonhador. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar cabo da vida desse cara,
para ver o que vai ser os sonhos dele. Ele não falou que sonhou dos 11 feixes lá se dobrando diante dele. Ele não sonhou que a lua, que o sol, a lua e 11 estrelas também se dobravam diante dele. Quero ver isso acontecer. Vamos dar um jeito de matá-lo. Como eu disse há pouco, tem certas pessoas que você não deve contar os sonhos que você tem. Que essas pessoas talvez vão tramar alguma coisa até para que o teu sonho não realize. Existem sonhos que Deus coloca dentro de nós que a gente tem que aprender a guardar, orar por eles e esperar no Senhor. Salomão tem um texto maravilhoso que ele diz o seguinte: espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Amém? Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. O problema é esperar pelo Senhor. Porque se você ler o texto, eles tentaram matar José. O irmão mais velho disse: não vamos matá-lo, é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele embora, vamos inventar uma história. Mas matar não. E ele foi levado embora com 17 anos para longe da onde ele vivia. Do convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família. Foi levado. Ele se tornou escravo. Quem lê Bíblia sabe, não vou aqui falar sobre a vida de José. Mas dos 13 ou dos 17 até os 30 anos, 13 anos, talvez tenham sido os 13 piores anos da vida de José. Longe do pai, longe da mãe, rejeitado pelos 10 irmãos, longe da família, longe da sua terra, sua pátria, vivendo num outro lugar, com outras pessoas, com outra cultura. Mas é interessante que naquele lugar, com outras pessoas, com outra cultura, ele manteve a sua integridade, ele manteve a sua confiança em Deus. Ele tinha algo dentro do coração que talvez Jacó conseguiu colocar na mente dele. E eu tenho pedido a Deus nesses últimos meses que Deus consiga, entenda essa expressão consiga, porque Deus pode fazer qualquer coisa, sim, mas quando se fala da gente, nós precisamos querer, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Quando nós abrimos o nosso coração, por isso que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Quando a gente abre o coração e ouve a palavra, e ela entra dentro de nós, e ela germina e dá fruto, ela dá fruto a 30, 60, 100 vezes mais. A semente do Evangelho faz isso em nós. Por isso eu tenho orado para que Deus possa abrir a mente do povo, da nossa igreja, para que possam entender o chamado de Deus, para que possam entender que tudo tem um tempo diante de Deus. E não é fácil esperar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é melhor, o tempo de Deus é certo. Como a gente canta aqui, Deus nunca chega atrasado, Deus chega na hora certa. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe até que ponto a gente consegue chegar. E se nós passarmos por uma provação, a própria Bíblia diz que Deus dá o escape. A Bíblia diz que ninguém é provado além das suas forças. O problema é que hoje muita gente desiste dos seus sonhos. Desiste de servir a Deus. José não. José permaneceu firme. Da casa daquele chefe da guarda, ele foi parar na prisão. Da prisão, nesses 13 anos, a Bíblia diz, veja que interessante, tudo que José colocava a mão, prosperava. Eu já falei sobre isso aqui, meu irmão. Como é que pode, dentro da prisão, o cara fazer alguma coisa que prospere? Como é que pode? Pode. Quando Deus está no coração, quando a pessoa está com o coração ligado a Deus, Deus pode fazer coisas tremendas. E foi o que ele fez através da vida de José, na prisão. Aí, você sabe da história, José, um belo dia, alguém se lembra dele, ele tem esta revelação de um sonho de Faraó. Quando o Faraó ouve a revelação, ele olha para o seu reino e diz, não tem ninguém que tenha essa capacidade de entender este sonho que eu tive, você teve, e eu vejo que você é o único cara que pode realizar isso. Então, naquele exato momento de prisioneiro, ele estava prisioneiro de manhã, de tarde, ele era o segundo de povo, ele que mandava no Egito todo. A Bíblia diz que Faraó arrancou um dos anéis que ele tinha, aqueles anéis selo que carimbava, que mandava, ele arrancou e colocou num dos dedos de José.
e falou para todo o Egito ouvir: a partir de hoje, além de mim, quem manda é isso. E o texto diz que José, Deus deu uma capacidade tão grande, que ele realizou o que ele tinha falado que era para realizar. Quando teve fome naquela região, o texto diz que eles foram começar a buscar comida. E um dos lugares que eles foram buscar comida foi no Egito. Outro microfone. Vamos lá. Só um pouquinho, mas eu vou jogar. Som. Obrigado. Som. Obrigado. Precisou buscar comida. Diz que os irmãos de José foram buscar no Egito. Lá no Egito, o texto diz que quando eles descobriram que José era o cara, eles tiveram que se dobrar diante de José, conforme ele tinha sonhado. E por que, irmãos? Não. Aí eles... Só um minutinho, eu vou pegar um fio aqui, tá? Vou pegar um com fio. Alguém me ajuda aqui, por favor, Emerson? Dá um com fio mesmo. Ficar pegando no cabo. Obrigado. Ficar pegando no cabo aí em cima para ele funcionar não dá, né? Vai que eu fale 3 horas hoje aqui, você vai ficar 3 horas assim, não dá. Vamos lá. Conforme eles tiveram necessidade, o texto diz que eles foram no Egito. E para se apresentar diante de José, o governador, eles tiveram que se dobrar. E um dia, quando veio Jacó, a esposa, e os irmãos que José trouxe, quando eles chegaram, viram José diante de Faraó, todos eles se dobraram. Ou seja, o sonho que ele teve se realizou. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Deus realiza. Guarda isso no teu coração. E eu quero te ajudar a definir aqui, ou a ter a diferença, entender a diferença que existe entre sonho e ilusão. Sonho, quando a gente tem um sonho que é divino, a gente entende de uma forma como José entendeu, apesar de, por sua mocidade, ter compartilhado com os irmãos, mas um sonho divino, quando a gente tem um sonho, é um chamado de Deus para realizar alguma coisa. Diferente de ilusão. Ilusão é um estado de estar intelectualmente enganado. E eu vou te explicar como é que funciona isso. Uma vez, aliás, se eu dissesse para você, assim, Deus me deu um sonho. Ah, é? Você poderia? Que sonho? Eu tenho que abandonar o pastorado da igreja para eu ser o próximo craque da seleção brasileira de futebol. Aí você diria para mim assim, o que é, meu filho? Acorda. Isso é ilusão. Teu chamado é pregar. Não adianta eu sonhar outra coisa. Deus me chamou para isso. Eu entendi isso há 23 anos atrás, quando eu fui consagrado a pastor. Fui entender isso. O chamado de Deus. Eu tive empresa, eu fiz outras coisas, tive grupo musical, gravamos vários discos, toquei para outras pessoas, mas o meu chamado é esse. Não adianta. Eu tenho esse entendimento. Porque lá atrás, esse era um sonho do meu pai, era um sonho da minha mãe, e eu também tinha um sonho. Quando eu olhava para o meu pai, eu chegava a falar assim, um dia ainda quero ser que nem ele. E para a glória do Senhor eu consegui ser que nem o meu pai. Talvez não com a mesma fé, mas com a mesma capacidade.
A diferença de sonho e ilusão é que ilusão, vou te explicar também de uma outra forma. Tem uma outra ilustração que eu achei legal. Isso aconteceu com um pastor amigo meu. Alguém da igreja dele chegou e disse o seguinte: pastor, Deus me deu um sonho. E esse sonho é que eu vou ser pastor de uma igreja muito grande. Aí esse pastor amigo perguntou para ele: escuta, você lidera algum ministério da igreja? Você participa de algum ministério? Ele falou: não. Então esse pastor falou para ele: então não se iluda, porque Deus somente nos coloca no muito quando a gente é fiel no pouco. Você está correndo atrás de uma ilusão. Você precisa definir o que é sonho e o que é ilusão. Tem muita gente iludida. Tem muita gente, inclusive, que ele sonha ganhar na loto. Aqui, graças a Deus, não. Mas tem muito crente que sonha ganhar na loto. Ah, pai, se eu ganhar na loto... Uma vez, até anos atrás, alguém me perguntou: pastor, jogar na loto é pecado? Eu falei a mesma coisa que eu tinha ouvido de outro pastor: é pecado sim, mas se você ganhar, não esqueça de dar o dízimo. Aí ele falou: mas por que é pecado? Eu falei: não, entenda, não é porque é pecado. Você não precisa de loteria para ter uma vida abençoada, você precisa de Deus. Porque as estatísticas do Brasil e Estados Unidos mostram que 65% das pessoas que ganham na loteria acabam a vida pobres, porque não sabem administrar. Você não precisa sonhar ganhar na loto, você precisa ter um Deus vivo e poderoso e confiar nele, trabalhar, ir atrás. Você tem um sonho? Eu tenho um sonho de ser médico. Por exemplo, a filha do pastor Gilson, o sonho dela é ser médica. O pastor Gilson está aqui, ralando para pagar, já está no 4º ano, falta 2. E ela está lá, e se esforça, e luta, e estuda. Por quê? Porque ela tem um sonho. Você tem um sonho, você tem que correr atrás. O que você não pode é sonhar e ficar assim: eu quero ser médico. Você estudou? Não. Eu fiz um curso com o índio. O índio tem uns negócios lá. Não, você não vai ser médico nunca. Você tem que estudar. Será que funciona agora? Com muita fé? Tá bom. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Você tem que colocar no papel, você, Deus e o papel, e colocar o seguinte: para eu chegar lá, que tipo de condição eu tenho? Nenhuma, mas eu tenho um Deus que pode me ajudar, pode abrir portas onde não tem portas, pode me capacitar a chegar lá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar, eu vou seguir os passos que o Senhor for me mostrando e vou esperar no Senhor. Foi o que José fez. Ele teve 2 sonhos. Esses 2 sonhos se realizaram porque ele tinha na sua mente esse pensamento: eu tenho um Deus vivo, esse Deus é poderoso, esse Deus cuida de mim, aonde eu estou, Deus está comigo, Deus não me abandona, Deus não sai para tomar café, para tomar banho, Deus não dorme, Deus está vivo, sentado no seu trono, todo o poder está nas suas mãos, então eu confio neste Deus. Amém? Então, quando eu tenho esse entendimento, que foi o que Jesus trouxe, a gente estudou aqui sobre o Evangelho, quando eu tenho esse entendimento, eu deixo o passado para trás. Meu sonho está lá na frente, meu sonho não ficou, não está para trás, o que passou, passou. Eu tive alegrias e tive tristezas na minha vida. Se eu ficar lembrando das tristezas, eu vou ficar deprê. Eu lembro de algumas coisas felizes, graças a Deus, um ano antes do meu pai falecer, eu fiz uma festa em casa do meu filho, quando ele era pequeno, a gente fazia algumas festinhas e eu tinha um amigo que tinha filmadora e a gente gravava. E no último ano que o meu pai estava vivo, que ele foi nessa festa, eu, meu irmão Marcos e meu pai, a gente ficou sentado em 2 cômodos que eu morava, e o meu irmão ficou filmando, eu zoando com meu pai, e meu pai depois zoando comigo. Algumas pessoas aqui até já assistiram isso. E a gente deu risada assim uns 20, 25 minutos. Então, quando eu lembro do meu pai, não fico triste. Eu ligo hoje tem o DVD, eu ligo e assisto, e eu dou risada, e lembro do meu pai.
lembro da festa, lembro até da palavra que ele deu na festa lá, a gente estava brincando, ele acabou dando uma palavra, lembro, por quê? Porque foi coisa boa, apesar dele ter falecido, eu lembro dele com alegria. Porque se eu lembrasse do meu pai morrendo no caixão do hospital, isso me traria uma depressão. Então o passado ficou para trás. O meu negócio é presente e futuro. Meu presente é hoje, o meu futuro está garantido nas mãos de um Deus vivo e poderoso. Eu tenho os meus sonhos. Deus sabe do que eu estou falando. E eu tenho trabalhado para isso. Agora, quando a gente se coloca diante de Deus e entende o propósito dele para as nossas vidas, e eu vou lembrar aqui aquele texto de Romanos 12, que a gente está estudando aqui durante muito tempo. O que está escrito em Romanos 12, versículo 1? Não tenha a forma, não tenha o molde do mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Ao contrário, transforme, renove a sua mente. Se você conseguir renovar a sua mente, Deus vai colocar outros sonhos dentro do teu coração e essas coisas vão acontecer no tempo de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Às vezes você acha assim, pastor, mas eu gostaria de pregar e não consigo pregar. Às vezes o teu chamado de Deus é você ser um bom empresário, é você ser um bom pai, é você ser um bom amigo, é você ser um evangelizador sem precisar pregar. Eu conheci um cara há 30 anos atrás, ele pregava lá na rua direita. Esse cara, ele começava a pregar assim, ele começava a pregar, parava um monte de gente, mas um monte de gente. E ele começava a falar, porque Jesus ama você, porque Jesus é bom, porque papapá. Quando alguém pensava em sair, ele falava, pera um pouquinho, só estou terminando. Ele falava uns 15, 20 minutos, ficava um monte de gente. Todo dia, na hora do almoço, ele fazia isso. Aí um belo dia, a minha irmã, com amizade lá da região, que ela trabalhava na região, ela disse, convidou ele, escuta, você não quer ir pregar na nossa igreja? Ele falou, eu vou pregar. E ele foi pregar na igreja, irmãos. Quem via ele pregando lá, na rua direita, e viu ele pregando na igreja, falou assim, esse cara não é pregador nunca. Porque na igreja, ele ficou limitado. Ele ficou preso com o microfone, ele não sabia nem quase o que falava. Mas lá fora, esse cara falando, quanta gente esse camarada não ganhou anos atrás, lá na rua direita, pregando na hora do almoço dele. O chamado dele. O cara aí fazia. Ou seja, a gente precisa entender e mudar algumas coisas dentro da nossa mente. Se você tem sonhos, e eu pergunto aqui, você tem sonhos? Amém. Se você tem sonho, então muda a forma de pensar. Muda o seu jeito, sai daqui hoje pensando diferente. Pensando de que forma? Eu tenho um sonho. Você que é jovem, qual é o teu sonho? Meu sonho é me formar como engenheiro, como advogado. Meu sonho, inclusive, hoje está faltando isso, né? Meu sonho é ser pastor. Ser pastor, o que é? Só abrir uma igreja como muitos fazem? Abre uma portinha, fala 3, 4 coisinhas. Não, vai estudar, estuda a Bíblia. Faz um curso de teologia, faz uma faculdade de teologia. Começa a vir nos cultos, começa a participar. Eu falei aqui terça-feira, pastor Silvestre uma vez, pastor amigo meu da Igreja Batista, chegou um cara lá que estudou 4 anos teologia, chegou de terno, assim, gravata, e falou, pastor, eu soube que o senhor é um homem muito conceituado aqui no meio da igreja, e eu queria que o senhor me desse umas aulas, umas dicas de homilética, de hermenêutica, né? Porque o senhor é um cara muito sábio, eu fiquei sabendo. Ele falou, legal, cara, sou mesmo. Vem no sábado aqui, 7h30 da manhã, que eu vou te dar umas dicas. Aí o cara foi no sábado de roupa social, gravatinha e tal, chegou lá com a malinha, falou, pastor, cheguei aí, o senhor vai me dar as dicas de omelete, de hermenêutica? Ele falou, vou. Botar aqui uma vassoura, um balde e um rodo, você vai lavar aquele banheiro lá, eu vou lavar aquele outro, e as irmãs estão lavando das mulheres lá. Aí depois a gente se encontra e toma um café. Aí ele olhou para o pastor Silvestre e falou assim, escuta, o senhor está me humilhando. Eu sou um teólogo formado. Falou, não, você não é nada, cara. Você precisa aprender a prática. E prática é trabalhar na obra. Você tem um sonho de chegar lá na frente? Começa hoje e começa por baixo. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Amém, irmãos? Vamos lá. Algumas dicas aqui. Eu não vou me delongar, que eu não tenho muito tempo. Tudo bem para vocês? Posso continuar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem sonhos? A padaria também ali embaixo tem, se você quiser. 7 passos para você realizar sonhos. Dicas. O ano está terminando. Se você puder, anote. Se não, ouça depois dessa mensagem, enfim.
Primeiro, defina o seu sonho. Pega um papel e escreva os detalhes que você quer. Estabeleça alvos. Isso é ter sonhos. Ore a respeito e peça: Senhor, me confirma, me mostra esse sonho, se é realmente algo ilusório da minha mente, ou se isso realmente veio do Senhor e eu posso chegar lá. Deus com certeza já vai te dar algumas dicas. Se for realmente de Deus, o negócio vai fluir dentro de você. Meus irmãos, quando a gente tem alvo, a gente corre atrás, a gente não desiste. Tinha antigamente um jargão aqui no Brasil, até na época de Copa do Mundo falava-se muito isso: brasileiro, ele nunca desiste. Brasileiro, ele sempre luta, sempre acredita. Mas hoje em dia, muita gente desacreditou, até de ser brasileiro. E tem gente desacreditando de ser cristão. Meu irmão, se Deus te chamou para servi-lo, quando Deus te chamou, Deus já tinha um sonho para a tua vida. O problema é que tem muita gente sentado no banco, na cadeira da igreja, esperando as coisas acontecerem. E as coisas acontecem quando você dá um passo. Às vezes o sonho está ali. Às vezes o sonho está próximo, mas você não ouve Deus falar. Vou te citar um exemplo. O povo olhou para trás e viu o exército. Só que antes do exército do Egito, tinha uma nuvem e tinha uma coluna de fogo. Mas eles não enxergaram a nuvem, a coluna de fogo, eles enxergaram o exército. Aí eles olham para Moisés e falam assim: Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? E aquele sonho de morar numa terra prometida, aquele negócio que você falou que Deus disse, da gente sair livre, pô, nós vamos morrer aqui, Moisés? Aí Moisés olha e fala: e aí Deus? Deus fala para ele: por que você está falando comigo? Fala para o povo fazer o quê? Marchar. O problema é que tem muito crente que ele começa a vir para a igreja e fala assim: oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é legal, enquanto ele está olhando para Deus. Aí ele olha para o lado assim: ai meu Deus, aquele problema, ai meu Deus, tem outra dificuldade, ai meu Deus, ai Jesus. Aí o diabo vem e faz um risco assim, ó: daqui você não passa. Não, eu vou passar porque eu tenho fé. Não passa. Ele: tá bom, não precisa gritar. E tem muita gente que aceita o que o diabo fala. Eu já disse, o diabo não tem poder. O poder que ele tem é aquilo que você dá para ele. Ele não tem poder sobre nossas vidas. As nossas vidas hoje estão debaixo da potente mão de Deus. Para o diabo tocar em mim e em você, ele tem que pedir permissão para Deus e Deus tem que permitir. Caso contrário, isso não acontece. Se você for fiel a Deus, se você for fiel à palavra dele, aos princípios dele, o diabo não toca. Isso é bíblico. O maligno não toca. Se ele tocar, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, como foi na vida de Jó, foi para ensinar alguma coisa. Mas depois Deus deu escape, Deus acrescentou anos e anos de vida, e Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu. Amém? Então esse negócio da pessoa: irmão, para com isso. Você tem um sonho, põe no papel, escreve. Conversa com Deus, chega em casa, escreve. Amanhã você acordou, chegou à noite em casa: Senhor, está aqui o meu sonho. É isso mesmo, Senhor, é o que eu sinto, é o que está dentro de mim, é o que me chama. Fale com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai revelar para você em nome do Senhor Jesus. Segundo, sonhos divinos requer paciência. E paciência no século atual é difícil. É difícil esperar pelo Senhor. Hoje é difícil você esperar ficar a comida ficar pronta. Principalmente depois que inventaram o micro-ondas. Principalmente depois que inventaram o tal chamado fast food, comida rápida. Você para numa portinha, aí você fala: eu quero um lanche com isso, aquilo, outro. Tá bom. Aí você paga. Aliás, você faz o pedido, vai. Faz tanto tempo que eu não vou que eu nem sei como é que funciona, né? Faz o pedido, aí você engata a marcha, vai. Passa um pouquinho, 1, 2 minutos, a menina já está pegando as coisas. Em 4, 5 minutos sai o lanche. Com essa turma de hoje assim, é difícil alguém pensar o seguinte: Deus não é assim. E é por isso que muita gente vem para a igreja e desanima.
Porque acha que Deus é o gênio da lâmpada. Aliás, eu já falei aqui, tem gente que gostaria de chegar na igreja e encontrar uma lâmpada mágica. Sabe aquela lâmpada que ele chega aqui, ele canta 3 corinhos, acabou os corinhos, aí Deus aparece, fala filhão, 3 desejos, oh Deus, eu quero dinheiro, eu quero um trabalho bom, e eu quero uma mina ou um menino legal. Como se fosse assim. Não, tudo tem um tempo. Eclesiastes fala sobre isso. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Amém, irmãos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Ah, se ele falou assim, eu estou entendendo, diga para ele assim, então tenha paciência, espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Correr aqui, senão não vão terminar. Terceiro, sonhos incomuns. Guarde isso no teu coração. Geralmente nascem na dor. Um grande exemplo disso, Abraham Lincoln viu uma família de escravos ser separada para trabalhar em fazendas diferentes. E ele perseguiu o sonho de acabar com a escravidão na América. Para alcançar este sonho, Abraham Lincoln passou por sérias crises nervosas, derrotas políticas, mas ele se tornou presidente dos Estados Unidos e ajudou bastante nessa questão de libertação. Ele tinha um sonho, porque ele viu uma necessidade. Se o seu sonho te causa dor, te incomoda, isso é bom. Pode crer que isso é de Deus. E Ele quer usar a tua vida para mudar a história disso aí. Eu já visto tanto de pessoas que sonharam. Eu ia embora para casa dia desses e pensava sobre isso. Quando a gente fala de Thomas Edison. Thomas Edison, ele tinha um sonho. Inventar isso que a gente chama de lâmpada aqui, ó. E a história diz que ele tentou 1000 vezes. Vai ser persistente assim. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 300. Foi chegando mais ou menos perto disso, não dava certo. Ele não desistiu. O sonho dele era ver todo mundo com algo de diferente daquele lampião. Algo que alguém pudesse ligar, apertar um botão, fazer alguma coisa e aquilo lhe trouxesse iluminação para as pessoas não viverem na escuridão. Se a gente hoje tem isso, que foi desenvolvido por causa de um sonho, de um homem que não desistiu e foi atrás. Ele viu uma necessidade. Quarto, sonhos divinos, aqueles que vêm de Deus, geralmente as pessoas não gostam de ouvir. Geralmente, quando os sonhos são de Deus, só você ouve. E é difícil você guardar isso no teu coração, é difícil você definir, é de Deus. Às vezes é difícil. Por isso que eu te aconselho, ore mais, fale mais com Deus. Deus vai fazer esse sonho se tornar claro dentro da sua mente. E se ele se tornar claro e você for atrás, Deus vai realizar através da tua vida. Grandes homens no passado realizaram grandes coisas porque um dia Deus plantou sonho no coração deles. 5. Sonhos divinos são sustentados por Deus. Te dar um exemplo bíblico. Esther, ela recebeu o favor de um rei. Porque se ela não tivesse recebido esse favor de um rei, ela teria morrido. Porque naquela época, para falar com o rei, você precisava marcar uma audiência. E o texto de Esther diz que ela sonhou algo, ouviu algo, orou por algo, jejuou por algo, e quando ela resolveu falar com o rei sobre este algo, ela não tinha marcado entrevista, apesar de ser uma das mulheres do rei, ela não tinha marcado entrevista, só quando ele levantasse o cetro dele, a pessoa poderia se aproximar, e ela chegou ao longe, nem isso podia fazer, mas no coração dela Deus tinha colocado um sonho, vai que eu estou contigo, você vai conseguir liberdade para o meu povo. E ela foi, deu uma olhadinha, quando o rei viu, ele levantou o cetro e falou, opa, vem cá. E ela foi, falou com ele, e ele concedeu o que ela tinha no coração, porque Deus tinha plantado aquilo na vida dela. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Se você teve um sonho, se você acredita, Deus é contigo, Deus vai ajudar a realizar o sonho. Por pior que seja a situação,
por talvez mais difícil que você imagina ser, Deus está com você. Sexto, sonhos incomuns requerem preparação incomum. O sonho de José demorou 13 anos para se realizar. Por isso, eu disse aqui, José, todo dia ele dava um passo. Todo dia ele acordava, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Escuta, mas você está preso, não tem problema, eu sei que o Senhor está comigo. Escuta, mas você tem um Deus, e teu Deus deixou você na prisão, não tem problema, porque aqui Deus está comigo. E se eu tive um sonho, se Deus falou comigo, Deus vai realizar esse sonho. Eu vou esperar no Senhor. Amém, queridos? O problema de muito crente é que ele fala assim, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim. José não, 13 anos, Deus está comigo, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. No outro dia, Deus está comigo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem honrado a minha vida. Apesar de eu estar na prisão, eu estou aqui sendo favorecido, porque tudo que eu ponho a mão, o Senhor faz prosperar. Obrigado, Senhor. Quando Deus coloca algo no teu coração, quando você acredita, Deus realiza através da tua vida, repito. Amém, irmãos? Por último aqui, sonhos divinos criam adversários fortes. E um deles é o diabo. Além do secretário que ele manda de vez em quando. Meu pai dizia que quando o diabo não vem, ele manda os secretários, né? Secretário que eu digo assim, as pessoas que estão do teu lado, que você às vezes fala alguma coisa, fala, você está doido. Sonhos que vêm de Deus, adversários fortes se levantam. Mas quando você crê no Deus vivo e poderoso, por pior que seja a dificuldade, o adversário, se você mantiver os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12, autor e consumador da nossa fé, se você permanecer firme olhando para Ele e não para as circunstâncias, pode ser o tempo que for, eu vou acordar de manhã e vou falar, eu sei em quem tenho crido, meu Deus é vivo e poderoso. Eu sei em quem tenho crido, meu Deus é vivo e poderoso. A gente precisa de crente assim hoje, meus irmãos. Porque crente meia boca hoje está cheio. E eu encerro falando sobre isso, porque hoje o que mais tem é gente desistindo do Evangelho. Desacreditando de Deus. E olha, meus irmãos, a Bíblia, não sou eu, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Didaticamente, recita esse versículo para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, em algumas versões, sempre. Amém? Amém? Crê nesse texto? Bom, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a Bíblia diz que ele não tem sombra de variação, ele não varia, não tem esse negócio assim como a gente, né? Às vezes você acorda de manhã, você acorda e você fala, eu estou tão deprê, estou tão chateado, não, Deus não é assim, ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Então se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, quem que precisa mudar? Nós precisamos mudar esses conceitos que a gente tem de vir na igreja só por vir, de tipo cumprir com alguma coisa. Eu já citei aqui, tem um rapaz que vinha aqui na igreja, faz até um tempo que ele não vem, que ele vinha aqui na igreja e de repente ele desistiu de vir à igreja, aí ficou doente, aí enquanto ele estava doente ele me ligava e falava, ô pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou depositando meu dízimo. Eu não sei se você vê isso aí, mas eu estou depositando. Falei para ele, cara, não sou eu que controlo isso, a gente tem uma equipe de finanças que cuida disso. Aí um dia ele veio num culto de manhã, depois do culto ele falou, ô pastor, eu estou aqui hoje, você viu a dificuldade que eu estou? Não, eu estou firme. Eu falei, firme aonde? Eu não vejo você vir à igreja.
Não, eu estou firme. Inclusive, eu estou depositando. Eu falei, pera um pouquinho. Se você está achando que você vai comprar o favor de Deus só porque você está dando dízimo, você está redondamente enganado. Porque Deus não se vende. Deus a gente serve. A gente ama. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Aí ele baixou a cabeça e eu falei, eu estou falando isso porque eu amo você, quero ver você bem. Para com esse negócio de falar que eu estou depositando disso. Se está depositando ou não, isso é um problema seu diante de Deus. O que importa é que você permaneça firme. Porque está cheio de gente que no passado pagou um indulto para os parentes, e para ele também ir lá para o céu e não foi. Porque salvação é de graça. Você não precisa pagar dízimo para você ser salvo. Salvação é de graça. Agora, quando você entrega dízimos e ofertas, você está dizendo o seguinte: Deus, eu confio plenamente no Senhor e na tua provisão. É por isso que eu estou entregando. Por isso que eu já falei aqui. A pessoa diz, eu tenho um sonho de ganhar na loto. Meu irmão, tira esse sonho do teu coração. Você não precisa nem jogar. Porque quando você joga na loto, você faz uma fezinha, você ainda fala assim, oh Deus, se o Senhor puder me ajudar, fala para mim os números, Senhor. Para com isso. Sabe que informação que você está dando para Deus? Deus, o Senhor é bom, grande, poderoso, mas eu não confio no Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a ganhar. Não. E Deus não precisa de loteria para abençoar você. Ele é dono da prata, é dono do ouro, é dono do mundo. O problema é que a gente tem alguns conceitos dentro da nossa mente que a gente precisa arrancar isso. A gente precisa viver o novo de Cristo, o novo de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei qual é o teu sonho. Aliás, um ou outro irmão que a gente conversa, a gente sabe. Que compartilhou, né? Mas a maioria eu não sei. Todavia, Deus sabe o que você tem no coração. Aliás, hoje até eu te dou essa dica de você orar agora e falar assim, Senhor, é sonho mesmo, é realizável, é ilusão. Eu estou iludido e tal. Senhor, me ajuda a definir isso hoje. Amém? Amém, irmão? Vocês estão aqui? Amém? Já vamos acabar, calma aí, vamos acabar, mas antes de acabar vamos orar. Ó, acorda. Aproveita esse momento porque Deus está aqui. Você está diante de um Deus vivo e poderoso. Então, abra o teu coração agora e na tua oração fala o seguinte, Senhor, me ajuda a entender, eu tive algum sonho, Senhor, esse sonho é ilusão ou veio do teu coração para o meu coração, Senhor? Então confirma isso. Você recebeu paz, chega na tua casa e escreve. Coloca diante de Deus, Senhor, está aqui os meus sonhos. E eu peço para que os meus sonhos sejam alinhados com os teus sonhos. Porque a Bíblia diz, o profeta disse, Deus falou, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos, Deus diz, são pensamentos de paz. Amém? Amém? Então o que Deus pensa sobre você não é assim, não vejo a hora de pegar aquele ali e mandar um raio, destruir. Não. Porque Deus pensa o seguinte, quando você está vivo, Ele está te dando uma chance de você crescer. A gente cantou aqui hoje, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que eu tenho de crescer um pouco mais. Então se Deus está permitindo, continua firme. Apresente os teus sonhos diante dEle. Nessa noite confia no Senhor. Quanto tempo vai demorar? Não sei, não quero saber. Vou depender de Deus. O que Ele determinar, eu vou confiar. Porque eu sei que eu vou chegar no final da minha vida como José, com um sonho realizado. Amém? Final do ano, tal, tem muita gente deprê, esse ano, não deu certo, esquece, passou. Coloca agora o teu sonho diante de Deus. Falta ainda, Senhor, hoje é dia 6, falta ainda 24, 25 dias para terminar o mês. Senhor, que ainda neste ano o Senhor possa realizar o meu sonho, o Senhor possa revelar para mim, colocar diante de mim, Senhor, aquilo que Tu queres para a minha vida, Pai. E se não for nesses 26 dias que faltam, 25, que seja no ano que vem, se não for no ano que vem, que seja no tempo do Senhor. Mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor não vai me decepcionar. E o diabo vai se levantar e vai falar no teu ouvido, ei, você não vai conseguir, não vai dar certo para você. Mas você vai retrucar e falar, eu tenho um Deus vivo e poderoso que anda comigo, que cuida de mim, e no tempo dele as coisas vão acontecer. Amém? Se você crê nessa palavra, fecha os teus olhos e nós vamos orar.
Eu encorajo você a falar com o Pai agora.